Odeio os homens desta terra. Amo os corpos dos homens desta terra. Cada membro que eles possuem me mostram, para que eu me abra em esplendor. Mas só me terão quando eu ordenar. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse pequeno e impressionante que é A Casa da Paixão, de Nelly Pinhon. Deixa eu tirar a mão aqui da frente. Esse livro está sendo relançado, ele foi lançado originalmente em 1972, foi o quarto romance da autora e começou sua carreira literária em 1961. O livro está sendo relançado pela comemoração dos seus 50 anos, né? E esse livro foi meu primeiro contato com a obra da Nelly Pinhon. Eu, na verdade, tenho um outro livro aqui que eu ganhei de presente do Lucas, querido, que tem canal aqui no YouTube. Obrigada, Lucas, que foi o Retornarei a Sagres, e alguma coisa assim, o nome ele me mandou com autógrafo da autora, inclusive, acho que é um dos últimos livros dela, mas eu nunca tinha lido nada, essa era uma dívida aí na minha vida de leitora e com a literatura brasileira, né? A Nelly Pinhon é uma autora que publicou bastante, ganhou vários prêmios e ela é uma das imortais da Academia Brasileira de Letras, tendo sido inclusive presidente. Cheguei a vê-la na ABL algumas vezes porque eu trabalhava lá perto e frequentava as conferências, né? E eu fiquei muito impressionada com esse livro e gostei muito de tê-lo lido agora. Eu peguei ele assim meio no susto, né? A editora Record me mandou, o que eu agradeço muito também. Mas eu gostei muito de ler porque ele dialogou muito com coisas que eu vinha lendo nos últimos tempos, né? Vocês devem ter aí acompanhado, alguns de vocês acompanharam que eu dei um curso no Astrolábio e esse curso foi sobre mística e erotismo na obra de duas autoras, a Adélia Prado e a Hilda Ilst. E elas são autoras que falam muito desse sujeito feminino desejante, né? De mulheres que querem algum enlace amoroso com alguém e falam sobre esse desejo e muitas vezes falam em termos assim religiosos, né? Eu não diria que o que acontece aqui em A Casa da Paixão é algo da ordem da experiência mística, que é o tema do meu curso, né? A experiência mística, ela tem a ver com uma união, seja ela com o divino ou com uma espécie de todo, né? Uma união aí meio sem intermediário. Ela implica ou esse contato com o divino, essa mistura, essa diluição da subjetividade numa divindade ou numa noção de todo, ou de uma visão do todo, né? Uma visão de todo que inclui todos os tempos, todos os lugares, enfim. A experiência mística poderia, né? Ela é descrita de maneiras diferentes. E uma coisa interessante desse livro, que embora eu não acho que aconteça aqui a experiência mística, é que a gente aqui vai ter a história do desenvolvimento sexual e da iniciação sexual de uma moça chamada Marta, e esse desenvolvimento sexual ele vai ser descrito muito com esse linguajar da religião, com essa semântica da religião. Então, a iniciação e o desejo, a realização do desejo como uma espécie de rito religioso, né? E aí, nesse sentido, a Nélida vai resgatar algumas tradições textuais que eu trabalhei lá muito no curso para falar dessas duas autoras, né, a Adélia Prado e a Hilda Ilst. Eu fiquei muito feliz porque acabou sendo o que eu conheci uma escritora nossa, brasileira aí, dessa de produção muito intensa aí no século XX, que é o caso dessas duas escritoras também, e que também aí, pelo jeito, teve essa incursão numa temática do erotismo, né? Esse livro da Nelly dele é muito impressionante por ter saído em 72, ou seja, no período da ditadura aqui no Brasil, e ele é um livro que fala abertamente sobre masturbação feminina, né? É uma coisa que também me impressiona muito, né, quando eu tava lendo e percebendo, né, como esse livro, ele é um livro muito claro sobre o desejo de uma mulher e uma mulher tentando realizar esse desejo e ter esse contato, essa consciência corporal em torno do desejo, e de um livro que sai durante a ditadura. Eu fiquei lembrando da Lígia Fagundes Telles com As Meninas, né, que é um livro que também trabalha um pouco essa questão aí dos desejos femininos e da liberdade sexual e dos direitos reprodutivos, né? Então, assim, a gente fica assim, como essas mulheres são impressionantes, foram muito corajosas de publicar esses textos numa época de muita censura, né? E elas conseguiram publicar. Para falar um pouquinho melhor, né, sobre esse livro, aprofundar, livro que tem elogio do Drummond, inclusive eles botaram aqui no blurb, né, que o Drummond teria dito: que força de raiz em A Casa da Paixão, que esplendor de vida impetuosa e gritando por todas as palavras. Esse livro ele tem um pós-fácil, na verdade um prefácio, em que o Sérgio Abranches vai comentar, né, como o Drummond gostou muito do livro e teria escrito sobre ele. Mas ele então é a história da Marta, que é uma jovenzinha que vive com o pai numa área, assim, a localização geográfica desse livro, ela não é muito clara. O livro, nesse ponto, ele tem um quê de mitológico, porque a gente não sabe, não é descrito exatamente que lugar é esse e que tempo é esse.
é um livro de pouquíssimos personagens. Então a gente tem a Marta, o pai da Marta, que é um homem muito autoritário, é um homem, assim, bem de uma lógica patriarcal, ele quer mandar na Marta, ele quer controlar a Marta. E esse pai, ele desenvolve uma espécie de desejo incestuoso pela filha, né? Então a filha, ela tem essa liberdade, ela é uma moça muito livre, ela é uma moça que está descobrindo a sexualidade e o desejo no próprio corpo, e ela não se reprime. Ela não é aquela pessoa que esconde o seu desejo, que não esconde a sua sexualidade latente. Então, ela se masturba, né? E o livro, ele tem essa coisa interessante de que existe uma relação muito intrínseca entre o desejo sexual e a natureza. Então, o tempo inteiro, o desejo, ele tá associado de algum modo a essa fuga, né? A Marta foge de casa, ela se ausenta às vezes escondida para ir para os campos, para ficar próxima das árvores, para deitar no gramado, e ela se masturba virada para o sol, né? Então existe essa coisa de que é como se o processo dela de conhecimento do próprio corpo passa por essa ligação com o próprio sol, né? Então tem essa coisa que eu tava falando para vocês de uma certa parecença com a mística, embora ela não tá falando aqui de um deus propriamente, mas algo dessa ordem, enfim, do maravilhamento e do extraordinário, né? E então ela tem essa relação com o sol. Existe uma outra personagem que é a Antônia. A Antônia é uma espécie de criada da casa. Ela é uma mulher muito simples, uma mulher que tem o conhecimento das plantas e uma mulher até um pouco negligenciada. Ela dorme nas palhas, ela tem um cheiro forte. O tempo inteiro o livro fala como ela tem um cheiro forte. E ela cuida das galinhas, ela cuida das plantas. E a Antônia, ela é o intermediário entre a Marta e a natureza, no sentido de que a mãe da Marta morreu pouco depois da Marta nascer, e a Marta ficou sem essa referência feminina. A referência feminina que ela tem é a Antônia, que é essa moça muito ligada às coisas materiais mesmo, né? Então a terra, as plantas, as galinhas, e com essa coisa dos cheiros, de uma ligação quase como se a Antônia fosse quase um animal mesmo. Só que isso não é mostrado de uma maneira ruim, necessariamente, porque a proximidade com a Antônia vai fazer com que a própria Marta tenha essa proximidade com a natureza. Então a Nélida faz essa aproximação muito profunda, né, de pessoas que se misturam, que se reconhecem na natureza, e de um desejo que tá ali muito ligado com a própria noção de fertilidade da terra, né, ou de fertilidade dos animais. Tudo ali muito, muito ligado como uma espécie de movimento natural único. O outro personagem do livro é o Jerônimo. O Jerônimo, ele é introduzido pelo pai, porque na medida em que o pai ele vai ficando impressionado com essa liberdade da filha, ele vai ficando impressionado com esse desejo, essa filha prestes a se entregar, porque ela tá com essa sexualidade aí latente e esse desejo que ela tem de conhecer o próprio corpo, tocar o próprio corpo, o pai vai desenvolvendo esse controle e esse desejo em relação à filha, e um desejo que ele sabe que ele não pode realizar, mas que ele quer controlar de algum modo. Então ele quer arrumar um marido para essa filha, para que, já que ele não vai poder possuir a filha, ele tenha gerência sobre quem vai fazer, né? Então é como se ele fizesse ali por procuração. Só que essa filha vai reagir a isso, né? Então o livro ele também tem essa coisa muito interessante de que a Marta é uma mulher tentando lutar contra essa estrutura patriarcal. Então a Marta, ela não só não vai esconder a sua sexualidade ou o seu desejo ou esse fenômeno aí corporal que ela tá vivendo na descoberta do desejo, como ela vai querer se entregar nos seus próprios termos. Então existe aí essa espécie de disputa no livro da Marta com o pai, né? Então eu só vou me entregar da maneira como eu quiser me entregar, né? E ela vai entrar aí num jogo com esse Jerônimo, que é o homem que aparece pra ela, que fica ali disponível pra ela, mas introduzido pelo pai. De que maneira que isso vai acontecer, né? Eu não vou falar mais muito, porque o livro é muito pequenininho, ele é praticamente uma novela, né? Eu li numa tarde, mas o livro tem um texto muito interessante. Eu diria que é uma prosa poética. Quando eu falo prosa poética, eu me lembro de minha amiga Carol revirando o olho já, né? Porque eu tenho algumas amigas que não gostam de prosa poética. Carol, mas é uma prosa poética muito boa, tá? Considere. É uma prosa poética muito forte. E o livro, ao mesmo tempo que ele tem uma certa beleza, ele tem uma certa brutalidade. Na medida em que tem pouquíssimos personagens e eles são apresentados nesse lugar meio não localizado, um lugar meio mítico, né? Tem essa aura meio mítica. Eu acho que a linguagem poética
ela serve muito, porque quase ela conta essa história de uma união, de um desejo de uma união e de uma relação masculino-feminino, quase como se ela estivesse contando uma história mitológica mesmo. Então, é quase como se Marta e Jerônimo fossem Adão e Eva, sabe? E em alguns momentos eu pude perceber algumas alusões a textos bíblicos que têm a ver com essa noção do desejo, como o Cântico dos Cânticos, né? Até quem fez meu curso viu isso, né? O Cântico dos Cânticos, ele é um conjunto de poemas do Antigo Testamento. Ele é tradicionalmente, esses poemas são tradicionalmente atribuídos ao rei Salomão, e eles são poemas de amor, né? É um prólogo, um epílogo e 10 poemas, e nesses poemas você tem uma mulher ou um homem falando do seu relacionamento amoroso, que seria o rei Salomão e uma moça chamada Sulamita, né? E eles falam do desejo de se unir, da busca um pelo outro, né? Dessa busca às vezes frustrada, um vai atrás do outro e não encontra. E aqui num determinado momento a Marta fala: sofro o amor. E isso tem um certo eco de um verso de um dos poemas do Cântico dos Cânticos, que é Morro de Amor, né? E um verso que também foi resgatado por um poeta místico muito famoso, um poeta espanhol chamado João da Cruz, que também escreveu um texto chamado Cântico Espiritual, que é um claro diálogo com o Cântico dos Cânticos, dizendo também sofro de amor, né? Só que existe essa leitura do Cântico dos Cânticos como uma alegoria do Deus que busca a alma humana, né? Então, o noivo que busca a noiva, isso chama mística nupcial, que é o noivo que busca a noiva como uma alegoria do Deus que busca a alma humana, ou do Cristo que quer casar com a sua igreja. E o Cântico dos Cânticos, ele é uma referência muito forte para todo mundo que dialoga um pouco com essa ideia da mística, né? A própria Adélia Prado, até botei os livrinhos delas aqui do lado, né? A Adélia Prado, a Hilda Ilch, a gente vai ter vários poemas dessas autoras, e não só poemas, alguns livros, textos de prosa também, que vão falar desse desejo, dessa realização de um desejo no corpo, mas em relação a algo que é transcendente, né? E aí é muito interessante, porque uma outra coisa que eu fiquei me lembrando o tempo inteiro enquanto eu lia esse livrinho foi o livro do Bataille. Eu trabalhei muito nesse curso, que é o erotismo. Eu trabalhei no outro curso também sobre silêncio, mas eu trabalhei bastante nesse agora, né? Onde o Bataille vai falar do erotismo como um mecanismo humano, né? Ele vai falar que o erotismo, ele surge no ser humano como um desejo, um movimento em relação ao outro, no desejo de superar a nossa descontinuidade, né? Nós, como seres individuais, que nascemos sozinhos e morremos sozinhos, e que somos, de certo modo, nostálgicos de uma união, né? De uma união de superar essa nossa incompletude, essa nossa descontinuidade. E isso vai surgindo muito pela observação dos movimentos próprios do ser humano, né? Isso na nossa ancestralidade, né? Quando alguém nasce, quando alguém morre, aquela ideia de que essa vida que a gente vive aqui, ela é descontínua, mas ela tem continuidade para esse além, né? Que seria o nascer, né? O antes do nascer e o depois do morrer. Então, o Bataille vai dizer pra gente que existem 3 tipos de erotismo, né? O erotismo dos corpos, que seria o erotismo sexual, onde a gente busca transcender essa nossa descontinuidade pelo sexo, pela relação sexual. O erotismo dos corações, onde a gente busca transcender essa descontinuidade pelo apaixonamento, pela relação amorosa romântica. E o erotismo religioso ou místico, onde a gente busca transcender essa nossa descontinuidade pela união com algo maior, né? Seja o divino, seja, enfim, o todo, alguma coisa maior, mais absoluta. O erotismo, ele tá envolvido nesse nosso desejo de ligação com o outro, que é o que Bataille chama de comunicação, na verdade, né? Então, nessa nosso desejo de unirmos com o outro, e essa união com o outro, ela é algo de uma morte, ela tem um quê de morte simbólica, né? Bataille vai dizer pra gente. Tem um determinado momento que ele fala que o amor é como você morrer no eu do outro, né? Ele é uma espécie de dissolução no eu do outro. Freud vai falar disso também em Mal-Estar da Civilização, né? Que o amor é o momento em que o outro, o sujeito concede se diluir, de certo modo ali, se morrer simbolicamente no outro, né? E é muito interessante porque a Nélida vai trabalhar isso aqui
E num determinado momento, inclusive, ela fala disso de maneira bastante clara, né? Essa noção da união amorosa como uma espécie de morte no outro, né? E não por acaso o orgasmo em francês é a pequena morte, né? Então existe essa ideia da união com o outro como uma morte, né? O Bataille parte dessa ideia da morte fazendo uma analogia com as células sexuais, né? Ele vai dizer que quando o espermatozoide e o óvulo se juntam, eles são duas individualidades que vão gerar uma outra coisa e vão continuar nessa outra coisa, porém eles morrem como individualidade, na medida em que eles se fundem, né? Então ele vai dizer que o nosso movimento erótico é um movimento similar a esse das células sexuais. Então a gente morre como individualidade para ressurgir como uma outra coisa. E aí aqui na página 119, em determinado momento, o texto diz assim: e ele viu, agora o calor do sol invade todo o nosso reino sanguíneo, podiam viver a morte e não morrer. Né? Então tem um quê aí nesse erotismo, nessa união de morte que não é exatamente a morte, né? O Bataille vai dizer que é a afirmação da vida até na morte. E aí o livro tem coisas interessantíssimas, né? Em primeiro lugar, ele é um texto que eu diria, o texto em si é muito sensual também, na medida em que ele é muito sensorial. Então ele é um texto que ressalta cheiros, que ressalta texturas, ele tem essa poética que é um pouco brutal, na medida em que o desejo ele tem algo de avassalador, né? Então ele tem a força de uma avalanche ou de uma tempestade, não é algo contido aqui, então é algo que tem um quê de brutalidade mesmo. Eu, inclusive, acho essa capa maravilhosa porque ela tem um quê de caverna, ela alude, de certo modo, ao órgão sexual feminino, mas ela tem essa luz aqui dentro, né? Então ela tem essa luz que evoca para essa relação, por exemplo, da personagem com o sol. E é muito interessante porque a Nélida escolhe botar o desejo dessa mulher associado ao dia e ao sol como uma espécie, eu acho, de liberdade, né? De uma mulher que não vai se esconder. Ela não vai esconder o desejo que ela sente, ela não vai viver no mistério, né? É uma escolha, eu acho, interessante. Inclusive tem a ver aqui com o modo como o enlace amoroso vai se realizar, né? A presença do sol ali tá muito marcada. Então você tem esse texto que ele é muito sensorial, ele é muito sensual, existe uma sensualidade no próprio texto. Uma outra coisa que é interessante é esse vocabulário, essa semântica do religioso, né? Então, do desejo e da realização do desejo como uma espécie de rito. Então, o corpo é descrito como um altar, né? E o enlace amoroso como uma paixão, né? Uma alusão à paixão de Cristo. Tem uma mistura dessa ideia do prazer e da dor, né? Aquilo que é bom, mas que faz sofrer também, que é algo muito próprio do erotismo, como o Bataille vai bem dizer. E também essa ideia de um sacrifício, né? Eles falam dessa união do entregar-se como um sacrifício. Então existem em vários momentos essa alusão não só a essa temática bíblica, eu acho, uma certa alusão a Adão e Eva ou ao Cântico dos Cânticos, mas essa própria ideia da entrega amorosa como uma espécie de sacrifício. E essa semântica contamina a história de modo geral. Eu separei uma passagem aqui da página 62 para ler para vocês. Eu era o camaleão, mudava de cara querendo, escapava dos caminhos, quando caminhos mais preciosos eu sabia existirem na terra desde que eu os desbravasse. O pai intuiu, o demônio me ocupava. Ah, como era generoso e maléfico, fornecendo amplas fórmulas. O pai, para remediar, fingir que Deus era a luz da casa onde eu me abrigava todas as noites, vinha atrás. Sempre deixei que ele conhecesse o fracasso. Às vezes surgia diante dele quase dizendo: eu sou a graça, o paraíso que você precisa e não soube escolher. Então também existe essa ideia da união amorosa como uma entrada no paraíso. É uma subversão muito interessante aqui que ela faz, porque a escolha, né, a agência sobre o próprio desejo é que permitiria a entrada numa espécie de Éden aqui, né? Não é a obediência, né? Porque na mitologia cristã, os amantes são retirados do Éden porque eles decidem, eles transgridem, né, de certo modo, eles decidem não obedecer e acessar um conhecimento que lhes foi vedado. E aqui não, aqui é o desejo em escolher o parceiro e o modo como você vai realizar o seu desejo sexual, né, nos seus próprios termos, é que vai
a permitir essa abertura para o Éden. Então, assim, ela é uma reapropriação aí dessa linguagem, dessa semântica do mitológico religioso. Uma outra coisa que me fez pensar um pouco nessa linguagem da mística, ou pelo menos no estilo da mística, é a oscilação de foco narrativo, né? Então é um texto que ele fica transitando ali entre personagens diferentes, ele não tem essa coisa meio demarcada. Essa ideia da simultaneidade das coisas acontecendo ao mesmo tempo e se misturando, ela é algo meio típico de textos que aludem à mística de alguma forma, né? Eu tô pensando aqui, por exemplo, na prosa da Hilda Ilst, né? A prosa dela não tá nesse livro, tá no Roxinho, né? Então, quando, por exemplo, ela escreve Obscena Senhora D ou Com os Meus Olhos de Cão, ela faz isso também, né? Então, essa flashback vai na frente, volta e aí todo mundo fala ao mesmo tempo e você tem que prestar muita atenção porque existe essa oscilação o tempo inteiro entre foco narrativo, é muito dialógico, uma narrativa muito dialógica, né, uns com as conversas surgindo. Então isso aqui também me lembrou, né, essa coisa de tudo meio misturado, e eu acho que essa ideia de colocar os amantes como muito ligados à natureza e a sua sexualidade muito ligada à fertilidade da terra, não por acaso se fala aqui muito de planta, de terra, de ovo, né, de sol, né, então dessa, como se tudo fosse parte do mesmo movimento, né, então é outra subversão, inclusive, porque eu acho que existe na mitologia judaico-cristã clássica uma clara, não vou dizer uma separação, mas uma hierarquia da figura humana em relação ao resto da natureza, e que aqui não me parece que ela busca essa hierarquia, a Nélida. Me parece que, embora ela trate até os amantes como uma espécie de amantes primordiais, né, como se ela aludisse a algo de primordial da nossa humanidade, de que ela, na verdade, insere esses seres humanos desejantes numa cadeia natural maior, né? Então eu acho que também nesse ponto é uma subversão. Eu achei o texto interessantíssimo, achei que foi um excelente primeiro contato com o autor, um texto que eu li super rápido, mas é um texto de carga poética bem forte, tá? Eu não sei, eu definitivamente não sei o que a gente pode concluir da obra da Nélida a partir daqui. Eu recomendaria os vídeos do Lucas, eu vou deixar o canal aqui dele linkado, porque o Lucas gosta bastante da Nélida e ele já leu vários textos dela, tá? Eu acho que ele, inclusive, poderia falar melhor disso do que eu. Mas eu achei um ótimo primeiro contato e já fiquei muito curiosa para ler outras coisas dela. Então é isso, eu achei que esse vídeo ficou um pouco confuso, provavelmente porque eu li há pouco tempo e fiquei fervilhando com todas essas outras referências. Eu gostei muito de ter lido esse livro agora, porque eu acho que ele dialogou muito com essas leituras que eu vinha fazendo, em especial para o curso sobre mística e erótica. Então me digam se vocês já leram alguma coisa da Nélida ou esse livrinho aqui, o que vocês acharam. E muito obrigada sempre pela companhia, pelo apoio, pela interlocução. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchauzinho!